Olá, como vai? Tudo bem? Eu espero que sim. Estou muito feliz de estar com vocês, começando essa série sobre o Apocalipse e peço para vocês ficar comigo até o fim, me abençoar com um like, se vocês puderem aí divulgar nosso canal, né? Compartilhar. Nos abençoar, porque nós estamos começando, nós somos novo por aqui, precisamos muito da ajuda de vocês. Eu quero começar aqui fazendo a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, e ir até aonde o Senhor nos dê graça de ir. Primeiro, eu convido vocês a fazer comigo essa breve oração. Vamos falar com Deus. Onde você estiver agora, incline os seus ouvidos para o Senhor, abaixe a sua cabeça para Ele, clame comigo assim. Maravilhoso Deus e amado Pai, eterno Salvador Jesus Cristo, pela sua infinita bondade, Pai, pela misericórdia do Senhor, nos ouve. E nesse momento, Senhor Jesus Cristo, nos dê graça para nós ler a Tua palavra, nós lermos o Apocalipse, Senhor. Decifra, Senhor, os desígnios do Apocalipse em nossos corações, Senhor. Nos faz entender aquilo que o Senhor está falando, meu Deus. Pai amado, Pai querido, eu oro por cada irmão que está comigo, que está começando comigo essa série, Senhor. Que o Senhor possa trazer aos seus corações a paz, a alegria, o conhecimento de Deus, a sabedoria, possa discernir para eles tudo o que está por vir, Pai, nos últimos tempos, através da Tua palavra. Meu Deus, abençoe também seus lares, seus filhos, familiares, marido, esposa, trabalho, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus, derramar a bênção sobre estas pessoas, Senhor. Repreendendo o inimigo, quebrando os laços do maligno, destruindo as barreiras, quebrando as cadeias malignas, Senhor, e abençoando cada um deles que ficarem comigo até o final, Senhor. Meu Deus, derrama sobre eles bênção sobre bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço a Tua compaixão e a Tua misericórdia, assim eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu-lhe para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deveriam acontecer. Pelo seu anjo e enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é e fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmo o que transpassaram, e todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor,
e ouvi detrás de mim uma grande voz, uma de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro. Envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésios, Esmirnas, a Pérgamo, Tiátira, Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante a filho do homem, que vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e no seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi, caí a seus pés, como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e da sepultura. Escreve as coisas que tens visto, e que são as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. João estava na ilha de Patmos. Ele foi levado lá por causa da palavra de Deus, porque ele pregava a verdade. Então ele foi prisioneiro e foi escoltado até lá para morrer na ilha, porque era uma prisão perpétua, ele não sairia mais de lá. João foi arrebatado por Deus, e o primeiro arrebatamento de João se deu em sonho. João dormiu e sonhou. Ele dormiu e sonhou que estava ali vendo o céu aberto. Ele viu o céu aberto. Ele viu as 7 igrejas da Ásia. O anjo que falava com ele dizia que era para ele escrever o que ele via e para ele mandar essas informações de Deus, essas profecias de Deus, as 7 igrejas da Ásia. Ele precisava escrever tudo o que ele visse. Ele viu o Senhor com seus cabelos brancos como a neve, com seus olhos como chama de fogo, com seus pés reluzentes como latão, como ouro refinado. Ele viu os 7 castiçais de ouro e as 7 lâmpadas. Os 7 castiçais e 7 estrelas, 7 lâmpadas. E as 7 estrelas eram 7 anjos, os 7 pastores, e os 7 castiçais eram as 7 igrejas que estavam na Ásia, as igrejas da Ásia. As 7 igrejas e seus 7 pastores foram vistas por João. E Deus deu a ele a entender a visão que ele estava vendo. Mostrou para ele o que eram os 7 castiçais, o que eram as 7 estrelas, o que era a sua visão, qual era a sua visão. O Senhor fez com que João entendesse o que ele estava vendo e mandou que profetizasse as 7 igrejas da Ásia. E a palavra do Senhor
nos mostra que João fez muito bem isso que o Senhor mandou. Ele escreveu tudo nos livros e a cada igreja João mandou uma carta escrita. Nós vamos começar agora a ler sobre essas cartas, a falar sobre elas, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor mostrou para ele porque o tempo está próximo, porque Jesus está voltando, né? Tempo de salvação. Jesus está voltando, então era necessário que ele mandasse essas cartas, porque elas seriam boas para o final, elas seriam lidas no final, seria para o povo vindouro, né? Não era só para as igrejas naquela época. Hoje nós podemos ler Apocalipse e entender que ele está falando com cada tipo de igreja que há na terra, cada tipo de ministério que há na terra. E nós vamos entender no decorrer das leituras dessas cartas. Amém? Eu vou estar lendo aqui Apocalipse 2, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçal de ouro. Eu conheço as suas obras, teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar o mal, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. Sofre e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. E pratica as primeiras obras, pois, senão, brevemente a te virei. E tirarei o seu lugar do seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do palácio de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele escreveu para a igreja de Éfeso, dizendo para eles, aqui no capítulo 1 ele diz, no capítulo 2 ele diz: eu conheço as tuas obras e o trabalho e a sua perseverança, e que não pode suportar o mal, que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são. Ele está dizendo, eu sei o quanto você tem trabalhado, como você tem pregado a minha palavra, como você tem me servido, me adorado, buscado a minha face, falado do meu amor. Eu sei como você tem chorado, provas têm vindo sobre a tua vida, lutas têm vindo sobre a tua vida, mas você tem suportado porque você me ama. Você tem suportado porque você conhece a minha palavra e sabe que eu te amo. Então ele está dizendo aqui, em outras palavras, que ele está fazendo tudo correto a princípio. Tudo que lhe apraz, tudo que agrada o Senhor, aquela igreja estava fazendo. Mas ele tem algo contra aquela igreja. Ele diz assim: vocês têm lutado contra as obras dos nicolaítas. Nicolaítas, né? Foi um homem que foi uma lei que veio e através de um homem e tirou a liberdade dos cristãos, né? E apregoou misticismos e levantou heresias, colocou ídolos, né, sobre as igrejas, colocou ídolos para serem adorados. Então eles foram contra as leis que adoravam os ídolos, contra as leis falsas e mentirosas. Então ele estava feliz porque verdadeiramente o pastor tinha dirigido a igreja no caminho certo, aborrecendo o mal.
se levantando contra o pecado, sendo verdadeiro com Deus, sendo sincero, andando correto na presença do Senhor, fazendo o que agradava a Deus. Mas aqui no 3 ele diz: e sofre e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. O que desagradou a Deus na igreja de Efésios foi o orgulho daquela gente. Por ser uma igreja imponente, por ser um povo rico, um povo que ostentava, eles tinham o seu orgulho, era um povo orgulhoso. E deixaram o primeiro amor, deixaram de ajudar as viúvas, de ajudar os pobres, de ajudar os órfãos, deixaram de fazer justiça em nome de Jesus, em nome de Deus, e deram mais vazão, mais amor às coisas aparentes, né? Como no lavar dos copos, no limpar das mesas, no estender das cortinas, no colocar os tapetes bonitos, né? Para serem vistos. Então eles valorizaram mais as coisas materiais e deixaram o amor de lado. Se esqueceram do verdadeiro amor. Eles faziam quase tudo maravilhosamente bem, mas quando chegava na parte do amor, lhe faltava amor. Então foi onde o Senhor lembrou para eles: eu tenho contra ti, porém, que deixastes o seu primeiro amor. Porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós conhecemos Ele por amor. Jesus nos chama por amor, não é por obrigação, não é por dinheiro, porque nós não podemos comprar a salvação. Então, quando o Senhor nos traz para Ele, nós estamos quebrantados, machucados, feridos, e o Senhor, como um bom pastor que Ele é, Ele limpa as nossas feridas, Ele cura, Ele tira a nossa dor, Ele nos dá o abraço de Pai, Ele nos ensina o caminho, Ele nos dá a graça para amar também nossos irmãos, porque o próprio Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo. A igreja, ela precisa abrigar os órfãos, amar as viúvas, os estrangeiros, cuidar dos pobres. Essa é a função da igreja. Foi para isso que a igreja foi instituída. Mas muitos se esqueceram disso. A maioria das pessoas vão nas igrejas para ostentar as roupas bonitas que tem em casa, né? Para mostrar o terno de grife, o vestido de grife, né? Para mostrar o sapato bonito, o salto alto. Mas se esquece que existem pessoas passando fome do lado da casa dela, pessoas necessitadas, pessoas que estão desabrigadas, pessoas que estão passando por situação, condições de rua, que não tem quem as ajude. Nós precisamos, como igreja, nos lembrar do primeiro amor. Nos lembrar que Jesus nos amou primeiro, que Ele se entregou por nós naquela cruz, que Ele se deu por nós naquela cruz. Nos lembrar que nós precisamos de Jesus e que nós precisamos amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Dividir o que temos, ajudar quem precisa, abrir o nosso coração para os nossos irmãos necessitados. Este é o primeiro amor que precisamos dar aos nossos irmãos. Aquele que tem dom de Deus, que o Espírito Santo já ungiu com dons, vai fazer a obra do Senhor por amor, sem esperar muito dos outros. Vai orar para curar o enfermo, porque você os ama. Vai orar para abençoar alguém, para abrir portas de emprego, para preparar algo para alguém, por amor. Faça a obra do Senhor por amor, não esperando nada em troca, porque este é o primeiro amor. O primeiro amor de Cristo veio por meio da nossa fé, do nosso choro.
Ele nos amou primeiro, foi por amor que Ele nos visitou, foi por amor que Ele nos curou, foi por amor que Ele nos aceitou, foi por amor que Ele quebrantou o nosso coração e nos trouxe para Ele e nos fez filhos, dando lugar de filhos, sendo nós adotivo, não sendo nós filhos legítimos, porque não somos israelitas, mas Ele nos agregou como filho, nos dando honra de filho, porque nos amou primeiro. Então vamos amar também, vamos buscar e resgatar o amor da igreja, resgatar o primeiro amor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Pratica as primeiras obras, porque senão brevemente a te virei, e tirarei o seu lugar do teu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele está dizendo que arrepende-te, arrepende-te, busca arrependimento, clama, pede perdão, se ajoelha, se arrepende da maldade do seu coração, busca conserto com o Senhor para que Ele possa te levantar, para que Ele possa te fazer verdadeiramente voltar ao primeiro amor. E ele diz: olha, eu fico muito feliz porque vocês aborrecem as obras do nicolaita, como eu também aborreço, ou seja, as idolatrias vãs, o pecado, o engano, as mentiras, tudo isso, nós aborrecemos que somos cristãos. Então, o Senhor se alegra quando nós aborrecemos o pecado e adoremos somente a Ele, e cantemos, adoremos louvores e adoração a Ele, porque Ele nos fez para sermos adoradores e adorador de excelência. Então, amados, esta foi a palavra de hoje, a primeira palavra aqui do livro de Apocalipse, capítulo 2, que é a mensagem de Éfeso, a igreja de Éfeso. Que vocês possam ouvir essa palavra, conhecer mais do Senhor, conhecer mais da vontade de Deus, da bondade de Deus, saber que Jesus está voltando, que os dias são findos, que é necessário se arrepender, que é necessário se humilhar, que é necessário buscar a face do Senhor, que é necessário buscar o primeiro amor de Cristo e entrar na vontade de Deus, esperando porque os dias são maus, Nós vivemos o começo das dores aí, sofrimento, lágrimas, em todo lugar. Mas nós estamos aqui para buscar do Senhor forças para nós vencer, porque precisamos vencer. Nós for fiel até o fim, nós herdaremos a coroa da vida. Então vamos ser fiel até o fim para herdar a coroa da vida. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Volte amanhã, estaremos aqui novamente. Deus abençoe e fiquem com Deus.